Isaías 53, de 1 a 10. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os seus perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. 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 Poema Coisas Quebradas para a Glória de Deus, do livro A Menina Sem Nome, páginas 67 e 68, de Mirtes Matias. Última Páscoa, primeira ceia, fim de um preceito, princípio do grande fim. A sombra do Calvário projeta-se sobre a mesa, a dolorosa ascensão em lugar dos homens. E por isso o homem-Deus, o eterno que vai morrer, toma o pão, parte-o e distribui entre aqueles que ama, pelos quais dará a vida. Tomai, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Já no passado, muitas coisas foram partidas para o bem do mundo e glória deste mesmo Deus, que agora se entrega em holocausto. O muro de Jericó, feito em pedaços, abriu a Josué o caminho da terra prometida. Os cântaros partidos de Gideão permitiram ao povo santo vencer os inimigos e cultuar seu Deus. Bem mais tarde, um vaso de alabastro foi quebrado para que seu perfume preparasse um Deus para morrer. Quando as redes se romperam, os discípulos descobriram o poder daquele que seguiam, a eficácia de seus estranhos métodos, mandando lançar a rede em alto mar, quando nada haviam apanhado durante a longa noite de vigília, trabalho e decepção. Coisas pequenas, quebradas, sem valor, transformadas pelo amor que dá forças, para pedir também: quebranta-me, transforma-me, liberta-me dos métodos que tenho seguido sem resultados, dos princípios que julguei certos e não vieram de ti. Sou apenas argila em tuas mãos, benditas mãos que em sua última noite quebraram o pão. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Quero quebrantar-me também em teu trabalho, como as redes que se partiram para a grande pesca, como o vaso de alabastro para ungir teus pés, como os cântaros do passado diante dos teus inimigos, para que vejam a luz e te glorifiquem. Bendito Deus que está nos céus. Mateus 26, de 47 a 50. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus.
enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prende-o. E logo aproximaram-se de Jesus, disse: Eu te saudo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas, e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se ao sumo sacerdote, disse: Não respondes coisa alguma ao que depões contra ti? E Jesus, porém, guardava silencioso. E insistindo ao sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Todo-o-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outro esbofeteava, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14, 66 a 72. Prenderam o meu Salvador. Noite de trevas, noite de dor. Prenderam o meu Salvador. Nele bateram, Escarneceram, nele cuspiram. Prenderam o meu Salvador. Quanta humilhação sofreu. nas mãos de Pilatos e de Herodes. Nas mãos dos soldados, nas mãos de vice-pecadores. Prenderam o meu Salvador. No seu corpo puseram vestes reais. Na sua cabeça, uma coroa de espinhos. Na sua mão direita um caniço. E no seu coração palavras brutais. Prenderam o meu Salvador. Tiraram-lhe tudo. Os aparatos zombeteiros. As glórias do Rei Divinal. A sua vida na cruz. Prenderam o meu Salvador. Prenderam e maltrataram. Prenderam e crucificaram. Prenderam e mataram. Prenderam o meu Salvador. Porque não criam nas suas pregações. Porque não queriam a sua salvação. Porque desejavam a sua crucificação. Prenderam o meu Salvador. E todos o abandonaram. Todos os governantes e sacerdotes. Todos os discípulos e apóstolos. E até o Pai Celestial. Prenderam o meu Salvador. Mas a sua morte nos trouxe. Perdão e vida eterna. Admissão na presença divina. Salvação das nossas almas. Prenderam o meu Salvador. Graças a Deus por isso. Mateus 27, 15 e 23. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás.
Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões perguntaram: O povo a que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu-lhe Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, respondeu todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez chamavam mais: Seja crucificado. Marcos 15, de 16 a 20. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe de púrpura, e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Lucas 23, 33 a 48. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei de judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei de judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Marcos 15, de 42 a 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que já estivera morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se há muito que tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, se deu o corpo a José. Esse, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que o comprara e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Pilatos manda vigiar o sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembra-nos
de que aquele embusqueiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Eles, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mateus 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram e espavoridos ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus Cristo, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós, para a Galiléia, ali os vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram-no aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não temeis, ide, aviseis aos meus discípulos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão.